A história começa com Lisa, uma órfã cuja vida foi marcada pela tragédia desde a infância. Quando era pequena, um incêndio deflagrou no orfanato onde vivia. Presa nas chamas, ela ficou com queimaduras de 3º grau horríveis no rosto, e desde aquele dia, esconde sua aparência atrás de uma peruca estranha que atrai os olhares e sussurros de todos ao seu redor. Por 10 anos ela não ousou olhar-se no espelho, aterrorizada com a própria reflexão e carregando o apelido cruel com que todos a marcaram. O Patinho Feio. Para piorar, ninguém jamais descobriu quem começou o fogo. Agora, ela tenta viver uma vida normal, caminhando em direção a uma nova escola. Mas a partir do momento em que atravessa os portões, sabe que não pode escapar dos olhares. Sua peruca é estranha e óbvia e se torna um alvo. Os estudantes sussurram sobre ela e alguns riem, até que seus olhos caem sobre uma garota, Sorri, que é incrivelmente linda, admirada por todos, a melhor da sua turma, com uma presença radiante que comanda a atenção, e é sempre protegida por 2 rapazes bonitos que arriscariam suas vidas por ela, e ambos estão perdidamente apaixonados por ela. Eles lhe enviam beijos mentais, desejando que ela os ame de volta. E enquanto Lisa nunca teve um namorado, Sorri cresceu no luxo, com pais adorados em público, chegando a ganhar um prêmio como a família perfeita do ano. Mas, por trás dessa imagem impecável, a família de Sorri esconde um segredo tão obscuro que destruiria tudo se exposto. Lisa, oprimida pela amargura, decide confrontá-la. Certa tarde, ela arrebaixa a caneta que Sorri usava para prender o cabelo e pergunta a tremer: "Você se lembra de mim?" Sorri a fita inexpressivamente, confusa, e responde: "Não sei quem você é." Aquele momento destrói Lisa. Sua peruca escorrega ligeiramente, expondo um vislumbre do que está por baixo. As outras garotas reparam nisto e caem numa gargalhada cruel, perseguindo-a e chamando-a de cabelo esquisito, chegando a dizer que ela cheira mal. Humilhada e destroçada, Lisa corre para casa em lágrimas. No orfanato, ela se queixa dos custos esmagadores de frequentar a escola. Suas irmãs, igualmente indefesas, não podem fazer nada para ajudá-la. Lisa se sente encurralada pela própria vida. O desespero a impulsiona a pedir dinheiro a Sorri, mas Sorri, envolta em seu mundo perfeito, a ignora, como se ela nem existisse. Anos de dor irrompem dentro de Lisa e ela grita com raiva, exigindo que as pessoas parem de tratá-la como lixo. É quando Yong, um dos protetores devotos de Sorri, avança e, sem hesitar, tira um maço de dinheiro, empurra-o para as mãos de Lisa e avisa-a friamente para nunca mais se aproximar de Sorri. A multidão prende a respiração, esperando ver Lisa desmoronar, mas ela não recua. Em vez disso, desfere um soco direto no rosto de Yong, derrubando-o na frente de todos. Em seguida, atira o dinheiro de volta para ele e avança furiosa em direção a Sorri. Ficando de pé diante da multidão chocada, Lisa exige: "Você pensa que sou alguma mendiga? Não preciso do seu dinheiro envenenado e corrupto." Ela abala a imagem perfeita de Sorri na frente de todos. Mais tarde, enquanto ela caminhava pela escola, o mesmo rapaz de antes aparece subitamente. Primeiro, ela pensa que ele vai intimidá-la novamente, mas em vez disso, ele lhe diz que ela foi corajosa. Em vez de se transformar em outro confronto, algo diferente acontece. Um sentido inesperado de admiração por ela começa a crescer dentro dele. No entanto, Lisa ainda guarda seu segredo, nunca revelando o que esconde debaixo da peruca. Sorri, perturbada pela raiva de Lisa, não consegue entender por que esta garota a odeia tanto. Dias depois, num beco tranquilo, sem ninguém por perto, Lisa decide revelar seu segredo mais profundo. Suas mãos tremem enquanto ela remove lentamente a peruca, expondo a pele queimada e as cicatrizes que assombraram sua vida. Sorri engasga de horror, incapaz de acreditar no que está vendo. A voz de Lisa treme, mas suas palavras são afiadas como facas. "Isto é o que você deixou para trás no fogo." E então, a verdade irrompe. Anos atrás, elas não eram estranhas. Eram amigas de infância, meninas inseparáveis que viviam no mesmo orfanato, mas tudo mudou na noite do fogo. Lisa estava presa nas chamas, gritando por ajuda. Enquanto Lisa ainda lutava para se recuperar, Sorri foi acolhida por uma família rica, deixando Lisa completamente abandonada por causa da sua aparência desfigurada. Lisa está convencida de que Sorri teve algo a ver com o fogo, e que foi ela quem acendeu a faísca que destruiu sua vida. Ela foi intimidada e caçoada, chamada de monstro e espancada até mal conseguir respirar. E agora, de pé, face a face com Sorri, ela faz uma promessa: irá revelar ao mundo que a garota perfeita que todos admiram é, na verdade, uma vilã.
No telhado da escola, ela começa a tramar sua vingança contra sua rival, quando de repente, um grupo de garotas a interrompe rudemente. Elas riem e perguntam se seu cabelo é mesmo real. Sem hesitar, ela ataca, batendo-lhes tão mal que as deixa a tremer como bichinhos assustados, completamente subjugadas pela sua fúria. Mas as garotas derrotadas chamam reforços na forma de bandidos contratados. Certa noite, quando Lisa volta para casa, ela é cercada. Eles a empurram contra uma parede e a esbofeteiam no rosto, e um rapaz cruel, mais perverso que o Coringa, a chuta para o chão. Quando Lisa está prestes a ser esmagada, Yong aparece do nada. Ele enfrenta a gangue com precisão brutal, e suas habilidades em artes marciais invertem a situação. Ossos estalam e corpos batem no pavimento, e os bandidos ficam a contorcer-se de dor. Lisa observa maravilhada, enquanto seu salvador se mantém de pé. Pela primeira vez na vida, seu coração bate com algo diferente de ódio. Ela não consegue parar de pensar nele depois e até se atreve a imaginar o amor. Certa noite, ela decide dar a Yong um pingente de cisne de prata como símbolo de seus sentimentos escondidos. Mas Yong logo faz uma confissão que a destrói. A garota que ele ama é Sorri, e para ele, Lisa não passa de um patinho feio problemático. Enfurecida, ela vai diretamente até Sorri e lhe diz que os rapazes que sempre a rodeavam não passavam de hipócritas. Determinada a levar a cabo sua vingança, ela entra sorrateiramente na casa de Yong, sem saber que Sorri a havia seguido em segredo, curiosa para saber o que ela estava aprontando. Lá dentro, Lisa depara com uma armação romântica cuidadosamente preparada, com flores e balões, tudo arranjado para uma confissão de amor a Sorri. Quando Yong nota a irritação de Lisa, ele pergunta sem rodeio se ela tinha sentimentos por sua amiga. Lisa rebate friamente que Sorri não estava apaixonada por ele de forma nenhuma e que não se importava com ele. Sua raiva se acende com as palavras dela, e nesse instante ele avista um colar na posse de Lisa, um item que pertencia a Sorri. Convencido de que ela o tinha roubado, ele exige que ela o entregue. Lisa escorrega e sua peruca cai, e Yong vê seu verdadeiro rosto. Seu choque se transforma em riso cruel enquanto ele a caçoa, chamando-a de monstro. Lisa agarra uma faca e, num momento de desespero, tenta se ferir. Yong a detém a tempo, mas o dano está feito. As sombras do seu passado rugem mais alto do que nunca. Sorri que a seguira e rompe no quarto a tempo de ver o caos. Lisa, a tremer de fúria, grita com ela e a culpa por tudo. O fogo, as cicatrizes, a vida arruinada. Em seguida, chega o ponto de ruptura. Lisa se atira para a frente com a faca na mão, apontando para o coração de Sorri. No último momento, Yong se joga na frente dela. A lâmina perfura suas costas e o sangue jorra enquanto ele desaba no chão, com a vida a esvair-se. Sorri, encharcada no sangue dele, corre para casa em choque, gritando para a mãe que Yong morreu em seus braços. A mãe, estranhamente calma, assume que a filha o matou. Soi explica que deixou seu telemóvel e o trabalho de casa na casa de Yong. Provas que poderiam ligá-la ao assassinato. A mãe, perturbadoramente serena, dá-lhe um tranquilizante. Quando Sorri acorda, descobre que os pertences que havia deixado na casa foram devolvidos, como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, ela descobre que a casa de Yong ardeu e os pais dele morreram no fogo, e percebe que sua própria mãe pode ter destruído todas as provas durante a noite. Os pais perfeitos em quem ela confiava não são salvadores, são monstros. Enquanto isso, Lisa visita as ruínas do fogo. Um detetive a avista e fica desconfiado de seu nervosismo. Ele ordena uma investigação sobre ela e todos os ligados a Yong. Ao mesmo tempo, Soi está sufocada pela ansiedade. Seu pai tenta confortá-la e promete que o tempo cura todas as feridas. Mas quando a polícia chega à casa deles, o pai ordena que ela fique no carro. Lá, ela encontra o colar de cisne que Yong uma vez acarinhou na posse de seu pai. A constatação a gela até os ossos e ela entende que seu pai não é inocente. Quando eles entram na casa, a polícia a faz sentar-se à mesa e o interrogatório com seus pais começa. A polícia questiona Sorri sobre as mortes e ela mente, alegando que estava em casa na noite da morte de Yong. Seus pais sorriem orgulhosos, apoiando a história dela. Mas no momento em que a polícia sai, a atitude de seu pai muda. Ele sussurra: "Enquanto eu estiver aqui, nada lhe fará mal." Mas seus olhos são frios e seu tom é ameaçador. Sorri ouve ruídos estranhos na casa e quando se apressa para fugir, encontra os pais bloqueando a porta, sorrindo de forma macabra como zumbis. A partir daquela noite aterrorizante, Sorri percebe que seus pais não são os anjos imaculados que o mundo adora. Ela então descobre que seus pais estavam escondendo um quarto secreto dentro da casa. Determinada a descobrir a verdade, ela pede ajuda ao seu guardião.
e Yu, que concorda em vigiar a casa enquanto ela procura por todos os cantos. Quando ela finalmente encontra um conjunto de chaves, dirige-se diretamente para o quarto proibido. Memórias voltam. Quando era criança, ela uma vez tentou entrar, mas seu pai a impediu com um olhar assassino, avisando-a para nunca mais se aproximar daquela porta. Agora, com o coração acelerado, ela tenta as chaves uma por uma, mas nenhuma delas serve. E então ela percebe o pior, que seus pais já estão a caminho de volta. Pensando rápido, ela agarra uma escada, correndo para o segundo andar para forçar a entrada pela janela. Yu, desesperado para ganhar tempo, distrai o pai dela lá fora, fazendo danças ridículas do TikTok. O pai, confuso e perturbado, observa enquanto a filha entra sorrateiramente no quarto proibido e subitamente seus olhos caem sobre uma fotografia misteriosa deitada na secretária. Na foto, ela vê sua família de antes da adoção e ao lado deles está outro rapaz adolescente, um irmão que ela nunca soube que existia. Sua mente gira. Quem era ele? O que aconteceu com ele? Antes que ela possa processar, ela ouve os pais entrarem na casa. Eles se movem com suspeita, sentindo o silêncio. O pai sobe as escadas em direção ao quarto trancado, chave na mão. No último segundo, Sorri sai da casa de banho enrolada numa toalha, fingindo que acabou de tomar dute. Mas a mãe não se deixa enganar. Mais tarde, Sorri se atreve a confrontar a mãe. Por que me adotaste? Pela primeira vez, a máscara da mãe se quebra, a raiva a cintilar nos olhos enquanto ela lhe responde bruscamente. O ato da mãe perfeita está a desmoronar-se, e Sorri sabe que está a chegar mais perto da verdade. Em busca de respostas, ela visita sua avó que vive numa vasta propriedade. Quando Sorri lhe mostra a fotografia e pergunta sobre o rapaz misterioso, a compostura da avó se quebra. Ela fica furiosa, gritando que o sangue de Sorri é amaldiçoado e que ela nunca pertencerá verdadeiramente a esta família. Num acesso de fúria, ela atira um vaso para o chão, cortando a perna de Sorri com os cacos. Yu, dedicado como sempre, a carrega nas costas, seus olhos cheios de amor silencioso. Pela primeira vez, Sorri sente o calor de alguém que se preocupa verdadeiramente com ela. Não por causa do poder ou das aparências, mas por causa de quem ela é, mas o perigo continua a aproximar-se. Em casa, seus pais bisbilhotam seus pertences, lendo seu diário privado, onde ela confessa seu ódio por eles. Enquanto isso, a polícia começa a suspeitar que Sorri está ligada aos crimes. Encurralada, ela confidencia a Yu, sussurrando a verdade, foi Lisa quem acidentalmente matou Yong. Yu, chocado, mas leal, promete proteger seu segredo. Então Sorri recebe uma mensagem misteriosa de um número desconhecido. Encontra-me na entrada da escola. Ela corre para lá, convencida de que é Lisa, mas quando chega, ninguém a espera. Do outro lado da rua, ela vislumbra uma silhueta familiar, a figura de Lisa. Desesperada, ela corre em direção a ela. Mas naquele exato momento, um caminhão se precipita pela estrada, apontando diretamente para ela. No último segundo, Yu mergulha para a frente, empurrando-a para fora do caminho, apenas para ser atingido. Seu corpo embate no chão. Sorri grita em terror, abraçando-o enquanto seu peito sobe fracamente com a respiração. Teria sido um acidente ou foi deliberado? Logo, a suspeita recai sobre seu pai, que se descobre ter alugado um caminhão preto idêntico ao usado. Ele alega que foi roubado antes de ele o conduzir, mas Sorri já não acredita em suas desculpas. Seu pai está a planear matá-la. Quando ela o confronta, a fúria dele explode. Ele invade o quarto dela, a quebrar seus pertences, exigindo saber onde ela escondeu a fotografia do quarto proibido. Ele a chama da pior filha que já teve, indigna do nome da família. Então Sorri ameaça denunciá-lo à polícia, e a resposta dele é arrepiante. Se o fizeres, eu mesmo te matarei. Em resposta a isto, Sorri contata um agente da polícia e pergunta sobre o rapaz na foto. A verdade é devastadora. O rapaz era o filho biológico dos pais dela. Anos atrás ele morreu num incêndio misterioso. As peças do quebra-cabeças começam a alinhar-se. Sorri foi adotada não por amor, mas para substituir o filho que perderam, para manter a imagem perfeita de uma família impecável. Em casa, os pais a trancam lá dentro, determinados a manter o controle sobre ela, observando cada um de seus movimentos. Na cozinha, ela nota um frasco de manteiga de amendoim entre as compras. Seu sangue gela. Ela é mortalmente alérgica à manteiga de amendoim, e seus pais sabem disso. Eles não a estão a proteger. Eles estão a tentar envenená-la. Sua mãe entra com uma tigela de sopa, insistindo para que ela coma. Sorri treme, suspeitando que está misturada com manteiga de amendoim. Ela recusa. A mãe insiste. Apenas uma dentada. Sorri afasta a colher e foge de casa debaixo de chuva torrencial. Mas o perigo espreita nas sombras. Uma figura escura passa por ela e ela grita correndo cegamente. Ela tropeça na estrada, apenas para ser atingida por um carro em alta velocidade. Ossos partem, seu corpo desaba. No chão, lágrimas embaçam sua visão. No hospital, entre a vida e a morte, ela tem alucinações de sua mãe de pé sobre ela,
com olhos vermelhos como sangue, mas quando ela acorda ofegante, é Yu quem está ao seu lado, chamando desesperadamente por médicos. Ainda a tremer, ela sussurra: eles estão a tentar matar-me. Um agente da polícia se inclina, implorando para que ela revele o verdadeiro assassino. Seu pai, de pé no quarto, fita-a intensamente, mas antes que ela possa falar, ela colapsa num pesadelo. Em seu sonho, Lisa aparece a arrancar a peruca. Chamas incendeiam-se à volta delas. O fogo consome tudo enquanto Lisa grita sobre a ligação delas. A visão é aterrorizante, e quando Sorri acorda, ela sabe de notícias arrepiantes. O acidente não foi aleatório. Câmaras de vigilância revelam que ela foi empurrada deliberadamente para a rua. O principal suspeito, seu pai. A polícia invade a casa, prendendo-o por sequestro, incêndio criminoso e tentativa de homicídio. Mas mesmo enquanto ele é interrogado, outra ameaça se aproxima. Sorri ouve vidro a estilhaçar em seu quarto. Uma silhueta empunhando uma faca a persegue pelo corredor. Ferida por pisar em vidro partido, ela tenta fugir. Então ela ouve uma voz que lhe gela o coração. Lisa, segurando uma faca ensanguentada, ela se aproxima com um sorriso retorcido. Agora é a tua vez de sentir a minha dor. A garota estava congelada pela intensidade do ódio de Lisa, incapaz de entender como a amizade delas havia se transformado num abismo de pesadelo. Lisa agarra uma pá suja e a atinge com força brutal. Em seguida, amarra-a a uma cadeira dentro do quarto, escondida dos olhos dos vizinhos, e começa a derramar gasolina pelo chão. Então descobrimos a verdade. Quando a mãe de Sorri chegou ao local do assassinato, ela viu o rapaz ainda vivo, o que significa que Sorri não foi quem o matou. Isto mostra que a mãe dela nunca incendiou o lugar. Ela apenas foi lá para recolher o trabalho de casa e o telemóvel da filha. Mas enquanto estava de saída, ela notou os pais adotivos de Sorri a entrarem na casa, o que revela que outra pessoa inteiramente foi responsável pelas mortes deles. Entre lágrimas, ela diz a Lisa que elas ainda podem ser amigas. Elas ainda podem salvar-se, talvez até amar novamente. Por um breve instante, Lisa hesita, mas nesse momento, um movimento fora da janela chama a atenção de Sorri. Um policia. A esperança surge, mas transforma-se em horror quando o homem acende um cigarro e atira casualmente a chama para o chão ensopado em gasolina. O fogo explode envolvendo o quarto numa parede de calor e fumo. Seus lábios se curvam num sorriso sinistro. Lisa tenta fugir, mas o impostor a agarra, pressionando a faca em sua garganta, forçando-a a voltar para o inferno. Sorri, amarrada e a sufocar, grita enquanto o fogo devora tudo. Quando tudo parece perdido, a polícia verdadeira arromba a porta. Por um momento parece salvação, mas num piscar de olhos, o falso polícia o desarma, atira nele e arrasta Lisa para a noite. A verdade é revelada numa reviravolta chocante. O impostor não é outro senão o pai biológico de Sorri, um homem com um passado sombrio. Anos atrás, após a morte de sua esposa no parto, ele ficou a afogar-se em dívidas de jogo. Para encobrir seus fracassos, ele forjou um acidente envolvendo sua filha, a tentar burlar o dinheiro do seguro. Quando seu esquema foi exposto por um procurador, ele foi atirado para a prisão. Após a libertação, ele foi consumido pela vingança. Ele construiu uma câmara subterrânea secreta, encenando um sequestro que saiu do controle. Então, a filha dele fez amizade com o filho do procurador que o havia enviado para a prisão, que se revela ser nada mais nada menos que o pai verdadeiro da protagonista. Ele pediu ao rapaz para tomar conta da filha dele, mas era tudo parte de um plano. Logo depois, ele exigiu um resgate de $1 milhão ao procurador se ele alguma vez quisesse ver seu filho novamente. Mas o que se seguiu foi um verdadeiro pesadelo. Um incêndio deflagrou na cave onde a filha e o rapaz estavam presos. O filho biológico procurou desesperadamente uma saída, mas as chamas cresciam mais quentes e mais fortes, deixando apenas uma pequena janela à vista. Ele conseguiu empurrar a menina para a segurança, e quando tentou encontrar outra saída, o lugar inteiro explodiu com ele ainda lá dentro. Os pais do rapaz chegaram no momento exato em que a explosão ocorreu e os bombeiros os detiveram, dizendo que todos lá dentro já estavam mortos. Mas, de repente, alguém foi puxado dos escombros, e acabou por ser a menina que o filho deles havia salvado. Momentos depois, a notícia desoladora foi confirmada. O filho deles tinha realmente morrido no fogo. Esmagados pela dor, os pais ficaram profundamente comovidos pelo ato final de amor do filho. E assim, apesar da dor insuportável causada pelo homem responsável, eles escolheram adotar Sorri, a filha da mesma pessoa que havia trazido tanta tragédia para as suas vidas. Aqui descobrimos que os pais dela nunca quiseram matar Sorri, o único pecado deles foi amá-la demais, mesmo que isso significasse enterrar todos os segredos em mentiras. O pai biológico entra em confronto com o pai adotivo de Sorri numa luta brutal, ambos caindo de um penhasco para o mar agitado abaixo. Ninguém sabe se algum sobreviveu, Sorri está destroçada pela dor e desaba nos braços da mãe adotiva. Não importa o que aconteça, tu és nossa filha.
Nossa linda criança. Enquanto isso, Lisa, maltratada e torturada, é encontrada viva num armário. Mal a respirar, ela é levada para o hospital, onde parece que ela vai sarar de suas feridas externas e internas. O pai adotivo, contra todas as probabilidades, também é resgatado do mar. Dias passam em luto e confusão, onde nossos heróis tentam curar-se do passado. Sorri, assombrada por tudo, visita Yu, que ainda está a recuperar dos seus ferimentos. Ao vê-la viva, seus olhos se iluminam com pura felicidade. Eles caminham juntos por um centro comercial, a rir pela primeira vez no que parece uma eternidade. Yu confessa seu sonho de se tornar arquiteto, para construir uma casa onde ele e Sorri possam viver em paz. Ele ainda está perdidamente apaixonado por ela. Sorri, oprimida, não o rejeita, mas também não o aceita, deixando a porta aberta para um belo amor entre seus sorrisos brilhantes. Mais tarde, ela retorna às ruínas de sua casa queimada. Com cuidado, ela restaura parte dela. Depois, seus pais adotivos chegam e ela havia preparado um bolo com as palavras "Feliz Aniversário" escritas nele. No fundo, ela sabia que o filho deles tinha sido quem a salvara do fogo e o bolo era realmente destinado a ele, porque hoje seria o aniversário dele se ainda estivesse vivo. Ela então expõe sua alma e pede perdão, acreditando no fundo que se nunca tivesse estado por perto, talvez o filho deles ainda estivesse vivo. A mãe adotiva aperta-lhe gentilmente a mão e a tranquiliza de que os laços da família deles eram inquebráveis, lembrando-lhe que o filho deles certamente estava a ver lá de cima, orgulhoso do caminho que ela havia escolhido e da jovem bondosa que ela se tornara. Quando parece que a cura é possível, uma reviravolta horrível atinge. A sopa que ela lhe serviu estava envenenada, não por suas próprias mãos, mas pelo pai biológico dela. Sorri está paralisada pelo medo. A influência dele sobre ela é inquebrável. Ele lhe diz que eles podem começar uma nova vida juntos, mas vão precisar de dinheiro. Ele exige que ela abra o cofre da família. Então Sorri diz ao pai que a palavra passe para abrir o cofre é simplesmente o aniversário dela. Parece a coisa mais fácil do mundo, mas não importa quantas vezes ele tente, ele ainda não consegue acertar. Ele atrapalha-se nas datas, falhando uma e outra vez, amaldiçoando-se como um pai inútil que nem sequer consegue lembrar-se do nascimento da filha. Bêbado e enfurecido, ele finalmente se recorda, e o cofre abre, ouro e dinheiro a brilhar lá dentro. Mas enquanto ele celebra, Sorri sorri fracamente. A bebida na mão dele foi envenenada. Por causa disto, seu pai agarra a garganta e depois desaba, implorando por ajuda. Ele está a sufocar sem saída e ela observa-o friamente, quase saboreando o momento, até que ele fica no chão completamente imóvel. Em vez de chamar uma ambulância, Zoe serve-se de um copo da mesma bebida, sussurrando que talvez seja melhor se tudo acabar ali. Mas a mãe adotiva irrompe, a tirar o copo da mão dela, abraçando-a com força. "Não importa o que, eu te protegerei. Tu és minha filha." Por um breve e surreal momento, elas parecem uma família unida, mas a ilusão se quebra quando a polícia invade a casa, encontrando todos inconscientes. O tempo avança. 3 anos depois, rumores circulam de que Sorri desapareceu no estrangeiro, levando apenas uma escova de dentes, sem olhar para trás. Os pais imploram a Yu para lhe encontrar. Yu, agora a estudar arquitetura, deixa mensagens esperançosas online. "A mamãe e o papá sentem a tua falta. Por favor, volta para casa." Mas Sorri nunca responde. Lisa é libertada da prisão, marcada pelo passado, mas em busca de redenção. Yu a recebe com perdão, entendendo que seus crimes nasceram da dor e da manipulação. Eles se sentam juntos, unidos por uma coisa acima de tudo: o vazio deixado pelo desaparecimento de Sorri. Os pais adotivos ainda colocam um prato para ela no jantar todas as noites, incapazes de aceitar a ausência dela. Então, num dia comum, um milagre. Através da janela, eles veem uma figura a passar. É Sorri. Os pais correm para fora, com os olhos inundados de lágrimas. Quando a veem de pé diante deles, não conseguem acreditar. E o pai lhe diz com todo o coração: "Volta para casa, filha. Tu és o nosso tudo." E depois de todo o fogo, sangue, traição e morte, a história fecha com uma reunião frágil. Uma família dilacerada por mentiras é reunida pelo amor. O ódio que outrora consumiu tudo é substituído pelo perdão, pela cura. As cicatrizes permanecem, mas a chama do amor, embora maltratada, recusa-se a morrer. Porque no final, mesmo quando o ódio rouba demais, o amor, a faísca que nunca se apaga completamente, oferece uma segunda chance.